Torcida tricolor! Começando mais um vídeo aqui no canal e pessoal, desta vez vamos comentar um pouquinho aí sobre esse jogo entre Fluminense e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Galera, Cruzeiro, terceiro colocado, muito forte nos seus domínios. Leonardo Jardim, o treinador da equipe, faz um excelente trabalho com os jogadores do Cruzeiro. O time está brigando na Copa do Brasil, jogará outra semifinal contra o Corinthians e ainda briga no Campeonato Brasileiro. Apesar de estar alguns pontos atrás e com um jogo a mais em relação a Flamengo e Palmeiras, galera, o Cruzeiro faz um campeonato de excelência, né? A gente sabe que o Cruzeiro passou por alguns problemas recentes, jogou a Série B, dívida, quase foi à falência, né? Depois o Ronaldo chega, recupera o clube e agora o Pedrinho, né, BH, dono lá dos supermercados, está investindo um dinheiro forte. Então o Cruzeiro é um adversário muito difícil, muito bem treinado e o Fluminense vai ter muita dificuldade de conseguir jogar lá no Mineirão. Porém, galera, a gente sabe o que aconteceu no primeiro turno, o Fluminense volta do Super Mundial, perde para o Cruzeiro em casa e assim, amanhã eu espero praticamente que o Fluminense consiga um ponto. Eu acho que se a gente for a Minas Gerais e conquistar um pontinho fora de casa, tá excelente. Visto que nas últimas rodadas o Fluminense fora de casa é um time totalmente desconectado da realidade. Jogadores não entram em campo da forma que entram quando o jogo é no Maracanã, na nossa casa. Então assim, pessoal, o que eu quero do Fluminense amanhã? Que os jogadores entrem em campo para honrar isso aqui, galera. Eles têm que entrar para honrar o escudo do Fluminense, essa camisa gigante, porque nos últimos jogos fora de casa, jogadores displicentes, sem vontade, sem gana, não disputando as bolas. Eu comentei, no jogo contra o Ceará, o Fluminense ficou 40 segundos para bater um escanteio, perdendo o jogo por 1-0. Então isso não tem cabimento nenhum, não existe isso, né? E quando joga no Maracanã, joga com vontade, joga com raça, e jogando fora, os jogadores descompromissados, parecem que estão jogando uma pelada de final de semana que você joga aí com os seus amigos. E é isso que deixa o torcedor irritado. É o que eu venho comentando live após live, vídeo após vídeo. Não é perder, ganhar ou empatar, galera. Tudo é como você perde, como você ganha e como você empata. Se o Fluminense chega amanhã ao Mineirão e sai derrotado, mas os jogadores se esforçaram, se os jogadores brigaram pelas bolas, se os jogadores deram carrinho, se os jogadores derem a vida por isso aqui, cara, o torcedor não vai vaiar, vai ficar puto. É normal, pô, você não quer ver seu time perder no final de semana, você não quer ver, porra, o seu time empatar no final de semana, você quer ganhar, você quer os 3 pontos. Principalmente nessa reta final do Campeonato Brasileiro, um campeonato muito difícil, cada ponto é importante. Então assim, galera, eu espero que o Fluminense mude a postura, que a postura seja uma postura de time grande, entre no Mineirão com vontade, jogadores com sangue nos olhos, brigando todas as divididas, buscando a vitória, buscando o gol. É só isso que eu espero do Fluminense amanhã no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro. Vai ser um jogo muito, muito, muito difícil. Se eu pudesse assinar agora um ponto, eu estava feliz da vida. Até porque eu estava dando uma olhadinha, né, na tabela do Campeonato Brasileiro. E, galera, eu acho que se o Fluminense conquistar 7 pontos até o final, a gente conquistará a vaga no G7 do Campeonato Brasileiro e nos dará a oportunidade de disputar pelo menos a pré-Libertadores do ano que vem. Tinha na tabela do Campeonato Brasileiro alguns jogos ali que faltam. O Fluminense atualmente tem 32 rodadas com 50 pontos, né? E a gente ainda tem aí 18 para disputar. Sendo Cruzeiro fora, Flamengo no Maracanã com o mando do Fluminense, Palmeiras no Allianz Parque, São Paulo no Maracanã, Grêmio lá no Sul e para acabar o Campeonato Brasileiro, na última rodada, receberemos o Bahia aqui no Maracanã. Um time que também tem muitas dificuldades para conquistar pontos fora. Se você pegar a tabela do Campeonato Brasileiro e colocar apenas os jogos em casa, o Bahia é o líder. Mas quando o Bahia precisa jogar fora de casa, tem muitas dificuldades. E o Fluminense costuma vencer do Bahia aqui no Maracanã. Então,
como eu comentei, eu acho que se o Fluminense fizer 7 pontos, a gente vai conquistar essa vaga na pré-Libertadores. Então assim, galera, vamos supor que o Fluminense conquiste 3 pontos contra o São Paulo no Maracanã, que a gente também costuma vencer, e 3 pontos contra o Bahia na última rodada. A gente precisa fazer um ponto, pelo menos, né, um ponto nessas outras 4 rodadas, que serão jogos muito difíceis. E dá, galera. Dá para fazer. O Grêmio não é um adversário muito complicado. O próprio Cruzeiro, né, apesar de estar muito bem, dá para ir lá. Eles não conseguiram ganhar do Ceará, se eu não me engano, dentro de casa. Acho que até perderam o jogo, inclusive. Tiveram 2 jogos seguidos, se eu não me engano, eles não ganharam no Mineirão contra equipes mais abaixo da tabela. Então, assim, o Fluminense tem totais condições de chegar lá e conseguir um empate. Depois o Flamengo, galera. Clássico é clássico, não adianta. Clássico não se joga, se ganha. Então, assim, clássico é outra atmosfera. O Flamengo vai vir precisando de todas as formas do resultado, mas também vai estar com a cabeça um pouquinho lá na final da Libertadores. É totalmente normal. Eu tenho certeza que o Flamengo, atualmente, né, se parasse para pensar assim, ganhar a Libertadores ou o Campeonato Brasileiro, hoje eu tenho certeza que seria a Libertadores, justamente por conta, né, do adversário também, e não só por isso, né, por outros motivos também. Então, assim, com certeza o Flamengo vai dar vida no jogo contra o Fluminense, mas os jogadores vão estar com a cabeça dividida. Libertadores é muito importante, vocês podem ter certeza por lá. Conseguindo uma vaga na pré-Libertadores do ano que vem, o Fluminense precisa mudar as contratações, o Fluminense precisa ir ao mercado em busca de jogadores que resolvam lá na frente. Eu venho comentando isso, galera, há muito tempo. O Fluminense não tem um centroavante confiável. Temos 3 lá, né? O Germancano, o Everaldo e o John Kennedy. Mas e aí? Sempre o melhor é quem tá no banco. Os pontas que não têm decidido também. Ontem o gol foi do Kevin Serna, mas me desculpa, foi gol contra. Né? Foi um gol ali que chutou, a bola bateu no zagueiro do Mirassol, entrou ali no cantinho, o Walter nada pôde fazer. Mas assim, o Fluminense precisa ir ao mercado em 2026. Muito provavelmente o último ano do Thiago Silva com a camisa do Fluminense, ele precisará de um time bom para poder disputar títulos ano que vem e encerrar sua carreira no Fluminense e carreira geral também com chave de ouro, conquistando um troféu, né? E levantando aí mais uma taça com a camisa do Fluminense e também na sua carreira, um jogador extremamente vencedor, já ganhou Champions League, já ganhou campeonatos mundo afora. 2026 já está acontecendo no Fluminense, tá? A gente precisa conquistar essa vaga na Libertadores por questões esportivas, por questões financeiras e também, galera, por outro motivo muito importante. 2026 é ano de Libertadores. Nino tá lá no Zenit, já demonstrou um interesse em voltar. Você acha que se o Fluminense estiver jogando uma Sul-Americana vai ser tão atrativo para o atleta, ele pensando, quem sabe, numa possível vaga para a Copa do Mundo de 2026? Com certeza não. John Arias foi embora do Fluminense, está no Lanterna Wolverhampton. Será que se o Fluminense não tiver numa Libertadores, ele vai olhar e vai falar: eu vou voltar pro Fluminense, pensando em disputar a Copa de 2026? Mais uma vez ele ficou de fora da lista de convocados. O André, também do Wolverhampton, já surgiu aí uma informação do Veloso falando que o Palmeiras está de olho no jogador, está de olho no atleta. Então assim, pro Fluminense também conseguir trazer reforços, bons reforços, né, reforços que agreguem muito ao elenco, precisa disputar Libertadores. Né? Se ficar pela Sul-Americana, o jogador já olha de uma forma diferente, de uma forma que não agrada muito. Porque, infelizmente, a Sul-Americana é como se fosse a Série B da Libertadores. E não é tão atrativa, né, financeiramente, esportivamente e de engajamento no geral como a Libertadores. Né? Então o jogador é menos visado, podemos dizer assim, pela seleção, pelos seus treinadores, né, dos seus países. Se disputar a Libertadores ano que vem é muito importante e já começou agora. Então 2026, galera, já começou nessa reta final do Campeonato Brasileiro e da temporada. Porque caso a gente não conquiste a vaga pelo Campeonato Brasileiro, vamos jogar a vida na Copa do Brasil. Mas é isso, galera. Vou ficando por aqui. Queria pedir para todo mundo aí
muito, se inscreva no canal, ativa o sininho, cara, ajuda a gente demais, é de graça, tá? Para você receber notificação quando a gente postar vídeo novo, quando a gente entrar ao vivo. Eu e Vinícius, a gente tem feito muitas lives, tem muita novidade legal vindo por aí, novo convidado do podcast. Vamos também trazer outros quadros aqui no canal, nas nossas redes sociais também, elas vão estar aqui na descrição. Se você puder se inscrever, deixar seu like é muito importante, compartilhar o vídeo, a gente agradece demais. Tá, galera? Então eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!